capítulo de número 2. E os versículos 8 e 9. Quem achou que cabe, quem não achou que estou procurando. Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, vai assim nos dizer a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje está lendo mais uma vez. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A igreja. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos. Isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, foi lido, meu Pai, o texto da Tua palavra. Peço, meu Pai, a direção do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar, Senhor, a compreensão, o entendimento e as revelações, Senhor, necessárias para passar para a Tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, hoje adentramos ao 11º dia desta campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Glória a Deus. Oxalá que todos tivessem fielmente entendido o propósito, ou quanto é importante entrar em um propósito e ir até o fim. Vivemos dias em que cada dia mais está escasso, porque o ser humano começa algo, mas costuma não terminar. Começa empolgado, começa animado, mas quando chega do meio para o fim, aí começa alguns parar, desistir, e sem tudo, desde a escola ao curso que se é feito. Quantos vai fazer um curso profissionalizando, faz a matrícula, vai, começa a empolgar, mas poucos chegam a ter ele ao término, a receber o seu certificado de conclusão.
de um período que passou, que cumpriu aqui na terra e buscou ser fiel aos seus propósitos e aos seus desígnios. O título desta campanha talvez deveria e caberia, sem dúvida, como encerramento, uma cereja do bolo, porque vai ser falado nesta noite sobre o maior dos milagres. É a cereja do bolo, é a referência, é o principal, é o ápice. A introdução vai nos falar, apesar do tema salvação parecer muito complexo para muitas pessoas, ele pode ser compreendido de forma clara quando é visto à luz das Sagradas Escrituras. O tema salvação para muitos é complexo, é difícil de entender, de ser compreendido, porque quando se trata até mesmo de milagres, não tem como explicar o milagre, porque é milagre. Mas quando se refere-se à salvação, o descrente, o incrédulo, entra em parafuso por não compreender, por não entender o plano da salvação. E de repente, você que estava outrora em prática junto com ele, vivendo situações que ele viveu, praticando as mesmas coisas, de repente você chega em um culto como esse, a palavra entra no seu coração, você levanta a mão, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, e no dia de amanhã, ou uma hora mais tarde, você vai ver esses amigos ou parentes, e você vai dizer:
Mas o ímpio não vai entender, o descrente não vai compreender. Vai lhe criticar, vai lhe apontar, mas ele aponta para o passado, ele aponta para o que foi que você fez no passado, mas o presente, louvado seja o nome do Senhor, você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Você se
Está nele, aleluia, o milagre da salvação. É uma mudança lá dentro, aleluia. É uma mudança tão maravilhosa que alguns dizem: espera aí, tu está mudado. E aí ela começa a transparecer. Começou lá dentro e ela agora começa a transparecer. E alguém vê e você não é mais a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus faz esta obra. O milagre da salvação muda o ser humano. O cachaceiro é liberto. Aleluia. É liberto. O valentão é alçado por Jesus. O escalão de vaca, que qualquer coisa já põe a mão na peixeira. O que, rapaz? Está falando com quem? Jesus amansa esse camarada, aleluia, e ele torna uma pessoa pacífica, uma pessoa de Deus. O camarada, aleluia, mentiroso, Jesus arranca esse espírito de mentira dele e coloca o espírito dele, que é o espírito da verdade. É assim que o milagre da salvação faz no ser humano. Faz-me lembrar, faz tempo que eu contei esse testemunho que o meu pastor contou em São Paulo, que tinha 3 moços. Esses 3 moços eram muito amigos. E eles começaram a trabalhar os 3 na mesma empresa. E eles não eram só amigos de serviço, eram amigos para todo lugar. Sempre os 3 estavam unidos. Era lá em Cuba, principalmente em Copa. Todos os finais de semana, quando saíam na sexta-feira, a primeira coisa era para os bares. E um dia, um desses amigos foi a uma igreja a convite de alguém, e naquele culto Deus falou com ele. E ali ele confessou os seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador. E aquele grupo que tinha 3, agora passa a ter 2. Mas o comentário que quando os 2 sentavam na mesa no bar é sempre esse: nós precisamos trazer o nosso amigo de volta. Nós precisamos resgatar nosso amigo de volta para o nosso meio. Não sentindo falta das piadas dele. Não sentindo falta. Ele trazendo cação aqui para a mesa. E certa feita, sexta-feira, eles largam. Os 2 vão para um barzinho. De repente, este amigo vai se aproximando do bar e ele diz: hoje nós traz de volta o nosso amigo. Hoje nós traz de volta o nosso amigo. E quando chega no bar, eles ficam todos felizes. Ele cumprimenta os 2, cumprimenta o dono do bar, chega lá no balcão e diz: dá 2 cervejas. Aí eles desanimam. Conseguimos trazer de volta o nosso amigo. Abre as duas. Ele pega aquelas 2 garrafas e vai para fora do bar e os amigos olhando: o que vai fazer? Simplesmente na calçada ele vira e começa a derramar.
O senhor me olha, o que você está fazendo, rapaz? Está enlouquecendo? Como é que você faz isso? Ele olha para eles e diz: vocês não conseguem fazer isso, mas eu consigo, porque eu sou livre. Eu sou liberto. Jesus me libertou. E eu não, isso não mais me prende, não sou mais dominado por isso. Mas vocês ainda não foram libertos. É por isso que vocês estão presos. É assim, meus irmãos. Quando o Espírito Santo atua no ser humano, o inimigo vai fazer as suas artimanhas para trazer de volta para o meio que você está. Mas se você está crente, revestido, cheio do Espírito Santo, por onde você passar, você é crente. Porque você, aquelas algemas que te amarravam, que você estava preso, jamais vão estar mais com você, e você é livre. Aí tem pensa que esse negócio de ser crente é ruim, crente não pode nada, crente não faz nada, tu errou, te enganou, crente é livre. Aleluia. Crente é liberto. Crente não vai para festa, crente não dança, crente não requebra, crente não resta tudo, crente é liberto. Quem disse, aleluia, que eu vou me divertir, isso me diverte, estando eu na frente do trio elétrico, gritando na frente do infeliz cheio de maconha que está lá, gritando no palco, e muitos estão gritando, ele está ali, e ele não está nem aí, quer pegar o cachê dele, o dinheiro dele e ir embora, mas as pessoas se esguelando e riscando perder a vida ali, e ainda diz que o crente é louco, porque o crente chega na igreja e diz: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se é louco, eu prefiro ficar com essa loucura. Se é loucura, aleluia, porque a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Glória a Deus. E eu não posso me envergonhar. Ele muda, o Evangelho muda. Não tem como experimentar o milagre da salvação e continuar a mesma tranqueira que é. Não tem. Não tem. Ele pega a tranqueira mesmo lá. Lá ele pega. Pega a tranqueira que era eu, ele pega. Mas não que eu continuar a mesma tranqueira. A melhorar. A mudar. A melhor, não é para pior. O milagre da salvação faz isso. Mas tem aqueles que diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de balada, eu não gosto dessas coisas que as pessoas ficam fazendo por aí. Eu compro, eu pago, eu sou um bom dono de casa, um bom pai, né? Eu vou para o céu. Isso vai lhe garantir o céu, porque você não bebe, não fuma. Se você não bebe e não fuma, você está simplesmente, sabe o que? Além de economizar o seu dinheiro, está evitando de estragar a sua saúde. Aleluia. Não é a vantagem. Ou evitando de estragar a minha saúde. Parabéns. Ah, mas eu compro, eu pago. Obrigação sua. O bom pague. Ah, mas eu sou bom, isso é obrigação sua. Não devemos confundir a missão de sermos um bom cidadão com o saldo. Não tem nada a ver. Tem muitos bons cidadãos, pessoas excelentes na sociedade, pessoas que alguns dizem: é melhor do que muitos
muitas pessoas, mas não experimentou o milagre da salvação. Se não experimentou, se não aceitar Jesus, não tem salvação fora de Jesus, não tem. Você pode fazer o que quiser, mas não tem salvação fora de Jesus. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá. Primeiro tópico: característica do homem sem salvação. Algumas referências bíblicas nos mostram as características do homem que sem esse milagre de Deus, que é a salvação, pode vivenciar. O profeta Isaías relata que o homem sem salvação encontra-se separado de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele. Vós, é a Bíblia, a palavra que mostra, aleluia, que o homem sem Deus está separado. Por que está separado? Porque o acesso é Jesus. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Então o acesso a Jesus, ele é o caminho. Não tem outro. Eu estou indo pelo atalho. Vai se arrebentar todinho. Eu estou indo para. Vai se esborrachar. É Jesus o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo declara que o homem sem salvação está morto. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O evangelista João, em seu evangelho, revela as palavras de Jesus, dizendo que aquele que não vivencia este milagre da salvação se torna escravo. João, capítulo 8, versículo 34. Jesus vai dizer: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Igual os moços que viviam bebendo e não conseguiam se libertar, mas o outro que vivia, mas aceitou Jesus, agora para ele aquilo não tem mais força nenhuma, ele derrama, não serve, não presta. Dois, a obra redentora de Cristo. Tudo na vida tem um preço. E compartilhamos que a obra de Cristo custou um preço muito caro. E esse preço não foi pago com dinheiro, prata ou ouro. Tesouros que, apesar de seu valor, são perecíveis. Todavia o pagamento foi o sangue precioso de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Glória a Deus, pois em seu projeto perfeito, o Senhor Deus nos mostra que a ressurreição de Cristo veio como uma ação poderosa, amorosa e grandiosa da parte dele para nos garantir a vitória. Havia uma dívida. Que dívida é essa? Nós não podíamos pagar. Era impagável. Era mais. Diz que existe, no nosso país tem uma dívida chamada dívida externa.
consegue pagar. E agora pior ainda. Agora que afundou, pai. Se era difícil de pagar, agora piorou. Então, essa dívida que é impagável, o negócio ficou a perder de vista. Era assim a nossa dívida. Não tinha condição. E aquela dívida, por conta daquela dívida, nós estávamos condenados à morte. E não somente só receber a morte, mas a separação de Deus e o castigo eterno, que era o lago de fogo. Esse era o destino da humanidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pagava. Colossenses 2,14 era uma cédula que era contra nós. Havia uma cédula ali. Jesus pega aquela cédula. Aqui dá Hugo, os erros dele, todas as faltas dele aqui. Condenado, está escrito. Jesus pega essa cédula que era contrária a ele e condenava ele. E dizia: eu pago. Rasgando. Ele vai morrer, eu vou por ele. Eu vou, a dívida dele, eu vou pagar. Ele não deve mais nada. Eu vou morrer por ele. E foi isso que Jesus fez. Nos substituiu. E para ter acesso a esta bênção, a este milagre da salvação, é só por intermédio dele. Não é por intermédio, com todo respeito, a irmã Maria, que foi uma serva de Deus, devemos respeitar, fez uma obra de Deus maravilhosa, mas chegou o tempo dela, e Deus assim o recolheu. Ninguém pode ser salvo por ela. Ninguém pode. Ela não pode interceder. Não pode chegar lá e dizer: Jesus, ô filho, que é isso? Não, ela não pode. Ela não tem esse poder de intercessão. É mentira de quem fala isso. Maria não intercede. Não passa na frente, não pisa na cabeça de serpente. Isso é mentira, isso é coisa diabólica. Isso não é Bíblia. Ah, mas não tem mais, é a Bíblia, a verdade. O apóstolo Paulo, que plantou a igreja, abriu a igreja, lutou pelo Evangelho, saiu desbravando. Homem que só o lenço dele levar, tocado no enfermo, o enfermo era curado. Só o lenço. Só o lenço. Lenço. Está no meu só tocar em você, você vai ficar ferido. Lenço. O Pedro, que a sombra dele, só em passar a sombra dele, pessoas eram curadas. Dons tremendos, Deus agindo através da vida deles poderosamente, mas não salva. É só por Jesus. Sempre se emenda o meio de salvação, mas nem é eficaz como Jesus. Então Jesus, a obra redentora de Cristo, teve um preço.
E se ele quisesse não passar por isso, ele não passava. Mas por amor, Aleluia. por amor, ele foi à cruz. E nós, às vezes, com a dor de dente, falamos, eu não vou pro culto hoje não. Olha, minha encravada! Ah, meu cabelo está assanhado, não está sentando não, no olho. Bota pra cá, ele vai lá. Bota pra cá, fica aqui, não quer ficar. Meu cabelo não está sentando, não vou, os irmãos vão olhar, vão vir de mim, vão dizer que eu fui choque. Não vou. Eu vou com a mesma roupa de ontem, eu não vou. Por causa disso. Eu não quero adorar Jesus. Por causa disso. Mas ele foi até o fim. E até hoje continua abençoando. Glória a Deus. Até hoje. Ele continua a cuidar. Até hoje. Não precisava fazer mais nada pelo que ele já fez. Mas ele faz. Ele faz. Então, a obra redentora de Cristo teve um preço alto, preço de sangue. 3. A forma para recebermos esse milagre não é com obras, não é com obras. Tito diz, não pela 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é com obras que nós vamos ser salvos. Tem uma religião, falar aqui, vai ser gravado. Tem uma religião que diz que se a gente fazer boas obras, a gente vai garantir um espacinho lá. Se fazermos boas ações, vamos garantir um espacinho lá. Não é pelas obras. Se fosse pelas obras, se eu fazesse o bem, as coisas boas para ser salvo, o sacrifício de Jesus seria inútil. Não adiantaria, não valeria nada, cancelava. Não é com obras. Mas o crente faz obras porque é salvo. Não é que ele vai ser salvo pelas obras. Ele não é salvo pelas obras, ele faz as obras porque é salvo. Ele faz o bem, não é para ser salvo, ele faz o bem porque já é salvo. Ou fazer o bem para ser salvo, não dá certo. Façamos o bem porque já somos salvos. Acho que temos que falar. Vamos fazer o bem, porque fazer as coisas direitinho, porque depois Deus vai olhar e vai tanta coisa boa. E não vai ser assim. Não é pelas obras. Romanos 3:23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você pode fazer o bem, mas se não tiver Cristo como seu Salvador, infelizmente naquele grande dia vai entrar por uma porta muito larga e muito complicada. Só que isso não é, além de ser pela graça, é mediante a fé. João 3,16, que eu acabei de falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, tem que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, em nome de Jesus, esse milagre da salvação que o Senhor Jesus está disponibilizando para a humanidade aí, é grátis, é gratuito, é gratuito, não paga nada, não paga nada, mas estão rejeitando. Alguns dizem que se é graça é porque não tem valor, não serve. Aí gasta fortuna em cigarro e outras drogas ilícitas. E por aí vai, dinheiro e muito dinheiro. E destrói. Mas aquilo que é graça, é gratuito. Por que é gratuito? Porque Jesus já pagou. Aleluia. Jesus já pagou. Já pagou. É você chegar no restaurante, fazer aquele almoço sensacional, top, como você nunca antes fez. E o camarada vai dizer, é tanto que você disse, não tem como pagar. E agora, mas vinha alguém dizer, já está pago. Está comigo. Está comigo. Está na minha conta. É assim que Deus faz. Pagou tudo. O menino vinha aí, a lembra que ele ataca lá para cobrar alguma coisa. Opa, aí não, aqui é bom. Já pagou, está pago. Já pagou. Quando vier lançar alguma coisa, não tem um passado em rosto. Já pagou. Está pago. Aleluia. Glória a Deus. E você pode até lançar na cara do inimigo, só para chatear quando ele quer ser santinho agora. Agora não é santinho, né, Lu? Tu lembra de São Paulo? Lembra? Agora quer dar um de santinho. Tu lembra? Você lembra? Esqueci não. Deus não deu amnésia não. Eu era. Passado. Mas o que eu sou? Aleluia. O que Jesus me fez ser uma nova criatura, agora eu sou diferente. Eu era, falasse bem, era. Eu fiz, falasse bem, fiz, mas no passado. Passou, mas agora é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me julgue pelo passado, mas aquele passado, Jesus já me justificou. Não pode julgar. Ele já me justificou. Mas agora o meu futuro, A glória. pertence a Ele. Deixa eu pensar hoje, vou deixar. Falar sobre Ele. Passado. E o diabo é assim. Gosta do museu terrível. Parece que tem mundo, parece que ele é dono de um museu. Ó, para falar do passado. Só, olha, fez, ó, fez. Então, em nome de Jesus, você é salvo. Você recebeu o milagre da salvação. Aleluia. Você recebemos. Não vamos perder. Não perca o milagre da salvação. Esse é o passaporte. É o seu passaporte. É a passagem. É a passagem. Naquele grande dia, vai ter que ter a passagem. Onde é a passagem? Quando chegar naquele grande dia, onde é que o meu nome, Cláudio, eu procurar no livro da vida. Cadê seu nome? Está escrito no livro da vida. Aí. Vem ver. Está vendo a Cristo? Berlim.
Hugo, Silvete, David, Manus, Ivan, Pedro Maurício. Aí começa a preocupar, né? Aí, ó. Não tem nada no final da vida. Uau, né? No final! E graças a Deus. Já vai pro desespero. Colocar procurando direito, não vou não. Porque aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Diz a Bíblia Sagrada. E que nós batalhamos para conservar este nome escrito no livro da Bíblia. Naquele grande dia não deu uma grande surpresa. Quando nós e está no outro livro. E aí o negócio será difícil. Então, em nome de Jesus, vamos para a conclusão. O milagre, de novo, está vendo? Vai ser milagre. Glória a Deus. E está filmando. É ao vivo. E é assim. Quando falamos da certeza da salvação, é porque ela não é objetivo, é subjetivo. Por isso, através desse milagre, nascemos de novo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus falou mesmo. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Temos seguranças eternas. João 10, 28 e 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que possamos viver em santidade e sermos em todo tempo gratos a Deus pela salvação que Ele nos proporcionou. Aleluia! Que amor! Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para convosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é a expressão do amor de Deus que aconteceu em nosso passado, nos alcança, se fazendo uma realidade presente, transformando e alimentando uma esperança que nos aguarda para toda a eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos, em nome de Jesus, permanecer, continuar, custe o que custar, passe o que passar, não largue Jesus. Não largue Jesus. Tudo que temos aqui e que vivemos é tudo passa e passamos por nada. Mas temos uma esperança futura e essa nos aguarda. Está tudo preparado. Tudo preparado. Está pronto. Os sinais começam dos quatro cantos da terra, mostrando que Cristo está próximo de mim. O esfriamento por guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em diversos lugares. Estamos vendo muitas coisas.
com toda a convicção. E continuamos declarando que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E não abra mão. Não abra mão por nada. Em nome de Jesus. Amém? Igreja do Senhor, até aqui. Aleluia.